Então, iniciamos agora o nosso quinto vídeo da série da síntese da história da filosofia. E nós estamos falando quanto a filosofia clássica grega, né? Então, a síntese da história da filosofia é que é essa série de vídeos que eu estou postando aos poucos. E nós falamos nas últimas aulas dos clássicos gregos. Falamos de Sócrates e de Platão, né? Vimos que os três principais são Sócrates, Platão e Aristóteles. Vimos as características da filosofia clássica grega e a importância que ela tem na formação do pensamento ocidental. Partimos agora, então, para o final, que seria o último dos clássicos gregos, Aristóteles. Aristóteles, sendo o terceiro, é considerado um dos principais sistematizadores da filosofia, né, antiga. Por quê? Ele vai ter várias abordagens teóricas e, didaticamente, nós temos que considerar que várias iniciativas de Aristóteles vão provocar discussões que perduram até hoje na história da filosofia. Por isso, a importância de observar o estudo da filosofia antiga. Nós temos Platão dizendo da racionalidade, do racionalista, que ele era racionalista, da razão. Eu chego através do conhecimento que tem validade aquele que é racional. Aristóteles já é empirista. Ele vai defender a ideia da experiência dos sentidos. Para ele, sim, eu vou conhecer as coisas do mundo sensível, então eu vou fazer a experiência delas e eu chego a conclusões. Considera que cabe à filosofia dedicar-se à ontologia, que é o quê? O estudo das essências, das estruturas do ser. Então, para isso, é necessário utilizar o método indutivo. Aristóteles, o pai da lógica, ele indica que é um caminho que a própria ciência segue, que é o método indutivo, ou seja, não dedutivo. O indutivo é aquele que, partindo de estudos individuais, de ideias individuais, eu chego a conclusões universais. Então, é o que a própria ciência faz. Por exemplo, eu verifico que essa água ferve a 100 graus. Aquela água tirada daquele outro poço também ferve a 100 graus. Aquela água também ferve a 100 graus. Logo, todas as águas fervem a 100 graus. Então, usando a lógica indutiva. Para ele, o conhecimento será sempre indutivo. Eu faço experiência com partes para chegar a universais. E aí ele está divergindo do seu mestre Platão, que acreditava no conhecimento através da razão. Também na interpretação do ser, né, dessa ideia ontológica, ele vai fazendo a sua investigação. Acredita que a observação sistemática do ser permite a compreensão da estrutura das essências, que estão presentes em todas as suas manifestações. E aí teremos, retomando as questões do ser, Aristóteles prendeu esse desenvolvimento em caráteres estáticos e permanentes do ser, em oposição ao movimento e à transformação das coisas. Aquela ideia lá do pré-socrático, do Heráclito. Então, era a clássica polêmica que existia, que eu falei para vocês em alguns vídeos anteriores, de Heráclito e Parmênides. Para essa questão, o nosso filósofo aqui, o Aristóteles, propõe uma nova interpretação ontológica, isso é, relativa ao estudo do ser, segundo a qual, em todo ser, devemos considerar a investigação de duas coisas. Primeira, de ato, ou seja, aquilo que o ser é. E segundo, de potência, ou seja, aquilo que o ser pode vir a ser, né? Por quê?
Porque se eu vejo, por exemplo, se eu faço um estudo científico somente daquilo que eu vejo, daquilo que é, e não considero aquilo que há de potencialidade naquele ser, ou seja, o que ele pode vir a ser, eu estou infértil na minha produção de investigação. Então, ele vai tentar resolver esse impasse, essa polêmica de Heráclito e Parmênides do ser estático ou do ser relativo, dizendo, o ser é estático em ato, mas em potência ele é movimento, ele pode vir a ser. Então, em ato, as manifestações atuais do ser, aquilo que já existe. As potências, as possibilidades do ser capaz de ser aquilo que ainda não é, mas pode vir a ser. É assim, conforme Aristóteles, o movimento do transitório, né? Das mudanças, das coisas, se resume na passagem de ato para potência. Por exemplo, a árvore que está sem flores pode tornar-se com o tempo uma árvore florida. A semente que por ora em ato é semente, em potência ela pode vir a ser uma árvore. Ao adquirir as flores, por exemplo, no primeiro exemplo, a árvore, eu teria então essa manifestação em ato daquilo que já continha nela intrinsecamente em potência. Então, por outro lado, utilizando ainda essa reflexão da árvore, pode acontecer que, em virtude de certas condições climáticas, uma árvore venha também a frutificar. Ou seja, em ato, a ideia dela de flores e sem flores, mas ela pode ainda vir frutificar, ter frutos. Então, podemos considerar essa questão ontológica. Ou pode ser que as folhas dessa árvore caiam, já pensaram? Então, ainda tem uma potencialidade ali, que se apresentam caídas aquelas folhas, eu teria ainda uma outra possibilidade. Esse caso, nós poderíamos ver que Aristóteles classificaria no exemplo de outra teoria dele, que é de acidente. Ou seja, algo que não ocorre sempre, somente às vezes, ou por uma causalidade qualquer. No caso aqui do nosso exemplo, da árvore, ela simplesmente secou, ou caiu, ou choveu, mas as folhas caíram e mudou aquilo que era em ato. E que não faz parte da essência da árvore o acidente. E aí entramos em um outro segundo impasse da teoria de Aristóteles. Temos, então, que distinguir também desses seres de atos e potências, distinguir a substância e o acidente. A substância é aquilo que é estrutural e essência do ser. Eu costumo dizer o seguinte, que as substâncias são as características que o ser não pode perder, porque senão ele deixa de ser considerado aquele ser. Ou as características essenciais. Então, é substancial, faz parte da substância. Por exemplo, uma cadeira. Qual que é a substância de uma cadeira? Qual que é a característica que uma cadeira não pode perder, porque senão ela deixa de ser chamada cadeira? O sentar, né? Cadeira remete à substância dela, o sentar. Então, se ela deixa de ser sentável, ela deixa de ser cadeira. Mas se eu pinto essa cadeira minha aqui, que por hora é azul, eu pinto ela de vermelho, ela deixa de ser cadeira? Não. Por quê? Porque a cor dela é uma característica acidental. Ou seja, aquilo que é atribuído circunstancialmente e não é essencial do ser. Então, a cor, que por hora é azul, pode vir a ser vermelha em potência. Então, é uma questão de acidente. Eu pintei, ela só passa de cadeira azul para ser cadeira vermelha. Mas a essência de ser sentável ainda continua. E o que determina essa realidade do ser é algo que ele chama de causa. Causa. Olha lá. Entramos aqui na teoria de causa de Aristóteles. A investigação do ato e da potência que nós estamos falando aqui, do ser, ela depende, no entanto, de alguns esclarecimentos sobre a causalidade, essa ideia de causa. Ok,
Mas o que acontece? Nós vamos ter na ideia de causa o que ele vai dizer de causalidade. Isso é, porque essa passagem de ato para potência, essa dinâmica, esse movimento, né, nós podemos ter uma mudança inesperada, que é o acidente. E aí, esse dinamismo de causalidade. Por exemplo, Aristóteles ele emprega o termo causa em sentidos bastante amplos. Por quê? No sentido de tudo aquilo que determina a realidade de um ser, entra nessa reflexão de causalidade. Distingue, assim, 4 tipos de causalidades fundamentais: causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Eu vou deixar para falar no vídeo, quando eu for falar de Tomás de Aquino, cristianizando esse pensamento, eu vou deixar para explicar melhor essa ideia de causalidade. Tá? Uma outra característica também da filosofia de Aristóteles é a ética. A política também, né? A política porque ele defende a ideia, escreve o livro A Política. Ele escreveu mais de 100 obras, na verdade, mas temos 40 e poucas obras só dele que é possível ter acesso hoje. E ele fala da ideia ética e da ideia política de formas muito interessantes, com ideias que prevalecem até hoje. Por exemplo, trabalhando na ideia política, ele vai trabalhar a ideia da polis, da cidade, vai fazer reflexões quanto à justiça. O que é a justiça para ele? Primeiro, qual que é a finalidade do homem? O homem é feito para ser feliz. A felicidade é a essência do homem. Por quê? Ele vai distinguir os seres racionais dos seres irracionais. Um estudo do homem. Que seria, tanto os seres animais quanto os seres racionais, né? Eles são compostos de alma e corpo. Alma, aqui, é de anime, do latim animação. Então, aquilo que anima o corpo. Então, tanto os animais irracionais quanto os animais racionais têm alma. E os dois também têm corpo. Sendo que, o que diferencia é que na alma do ser racional, nós temos a racionalidade. Então, temos a razão, os elementos emocionais e os sexuais. Os animais só têm os elementos emocionais e sexuais. Ok. Então, para ele, o homem deve ser feliz na polis, na cidade. E a política é aquilo que garante a esse homem ser feliz. Falando da ética de Aristóteles, a ética para ele, a ciência do comportamento para ele, é o que nós chamamos de regra de ouro em Aristóteles. Por que regra de ouro? Porque para ele é indispensável essa reflexão de ética, sendo que, para ele, o que é necessário é o equilíbrio. Por isso que ali que vocês viram naquele slide anterior tinha uma balança de libras, né? Por quê? O que é falta é erro. O que é excesso também. Eu devo chegar ao equilíbrio, que seria o justo meio. Então, a ideia ética dele é o equilíbrio. O equilíbrio das suas ações, o equilíbrio de um pensamento, de um questionamento, que aqui entraria na ideia de dualidade também, não daria tempo da gente falar da ideia de dualidade, que vem desde lá de Sócrates, passa por Platão e chega até ele, de dualidade de corpo e alma. Tá? Mas vamos prosseguir no nosso raciocínio. Então, a teoria de abstração e silogismo é a lógica dele, né? O pai da lógica. Depois, no vídeo, quando eu falar de lógica, eu explico a lógica clássica. Os conceitos de ato e potência, que eu falei para vocês. Ato é o que é e potência o que vai ser. Forma e matéria, que fazem parte dessa questão de teoria do conhecimento, né? De conhecer através dos sentidos. E substância e acidentes. Vou parando por aqui, já com 14 minutos de vídeo. No próximo vídeo falaremos do epicurismo e encerraremos a parte da filosofia antiga, passando depois para a filosofia medieval, o domínio do cristianismo, do pensamento da influência do pensamento teocêntrico. Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, por favor, clique
aqui, comente, né? Sempre que eu posso eu respondo. E eu sou o professor Ítalo Silva, meu e-mail é italo.filosofia@gmail.com. Qualquer dúvida também pode mandar algum e-mail. E encerramos esse vídeo de Aristóteles, terminando esses 3 pilares da filosofia clássica grega, são os chamados clássicos gregos: Sócrates, Platão e Aristóteles. Até o próximo vídeo. Por favor, clique aqui em gostei se você realmente gostou da nossa videoaula. E até o próximo vídeo, onde que falaremos do epicurismo e alguns movimentos presentes na idade da filosofia antiga. E depois, assim, prosseguiremos essas videoaulas com a cronologia, falando de filosofia medieval. Um abraço e até o próximo vídeo.